Olá, vamos para mais um capítulo das Crônicas de São Francisco, vamos para o nosso capítulo 27, então vamos lá? Como São Francisco converteu em Bolonha 2 estudantes que se fizeram frades e mais tarde aliviou das costas de um deles uma grande tentação. Vamos lá? Chegado certa vez São Francisco a Bolonha, com todo o povo da cidade correu para vê-lo. E o tamanho era o tropel de gente que a muito custo o frade conseguiu chegar até a praça. Estando a praça toda cheia de homens, de mulheres e de estudantes, São Francisco ergueu-se numa plataforma em meio a todos e começou a pregar, segundo tangia o Espírito Santo. E pregava tão maravilhosamente que antes parecia pregar um anjo do que um homem. E suas celestiais palavras, à maneira de flechas agudas, trespassavam de tal modo os corações dos que ouviam, que naquela prédica grande multidão de homens e de mulheres se converteram à penitência, entre os quais haviam 2 nobres estudantes da marca de Ancona. Um tinha o nome de Peregrino e o outro de Renieri. Ambos, após serem tocados no coração graças a essa prédica pela inspiração divina, foram a São Francisco, dizendo que queriam abandonar por inteiro o mundo e se tornar seus frades. Então São Francisco, conhecendo por revelação que eles eram enviados por Deus e que na ordem haviam de levar vida santa, e considerando o grande fervor deles, recebeu-os alegremente, dizendo-lhes: Tu, peregrino, toma na ordem o caminho da humildade, e tu, Frei Rinieri, serve aos frades. E assim foi, pois Frei Peregrino não quis jamais andar como clérigo, mas sempre como leigo, se bem que fosse muito erudito e grande decretalista. Por esta humildade, chegou à grande perfeição de virtude, a tal ponto que Frei Bernardo, primogênito de São Francisco, disse a seu respeito que era um dos mais perfeitos frades deste mundo. Frei Peregrino, por fim, migrou desta vida à vida beata, cheio de virtude, com muitos milagres antes da morte e depois. Quanto a Frei Rinieri, servia devota e fielmente os frades, vivendo com grande santidade e humildade, tornou-se muito próximo de São Francisco e revelava-lhe muitos segredos. Nomeado ministro da marca de Ancona, regeu-a por muito tempo com imensa paz e discrição. Depois de algum tempo, Deus permitiu uma grande tentação na sua alma. Dela, atribulado e angustiado, afligia-se intensamente com jejuns, disciplinas, lágrimas e orações dia e noite. E mesmo assim não conseguia enxotar aquela tentação. A miúde encontrou-se em grande desespero, reputando-se por causa dela abandonado por Deus. Estando neste desespero, decidiu como último remédio recorrer a São Francisco, pensando assim: se São Francisco me exibir boa cara e familiaridade, como sói, creio que Deus assim ainda terá piedade de mim. Do contrário, será sinal de que fui por ele abandonado. Mexe-se, pois, e vai a São Francisco. Este, porém, na época, estava no palácio do bispo de Assis, gravemente enfermo, e Deus lhe revelou todo o feitio da tentação e do desespero de Frei Rinieri, bem como seu propósito e sua vinda. Imediatamente, São Francisco chama Frei Leão e Frei Maceu e diz-lhe: Ide já ao encontro de meu caríssimo filhinho, Frei Rinieri, e abraçai-o em meu lugar. Saudai-o e dizei-lhe que, entre todos os frades que existem no mundo, eu o amo singularmente. Vão eles e encontram no meio do caminho Frei Rinieri e abraçam-no, dizendo-lhe que lhes ordenara São Francisco. Disse tanta consolação e doçura, desceu-lhe a alma que quase saiu de si. E agradecendo a Deus com todo o coração, seguiu o seu caminho
e chegou a um lugar onde São Francisco jazia doente. E, embora estivesse gravemente enfermo, todavia, ouvindo que vinha Frei Ranieri, São Francisco levantou-se, foi ao seu encontro, abraçando dulcissimamente, e assim lhe disse: filhinho, meu caríssimo Frei Ranieri, entre todos os frades que existem no mundo, eu te amo singularmente. E dito isto, fez o sinal da Santíssima Cruz na sua testa, ali o beijou e depois lhe disse: filhíssimo, filhinho caríssimo, Deus te permitiu esta tentação a fim que lucrasseis muito mérito, mas se não quereis mais este lucro, não o tenhas. E coisa admirável. Tão logo disse São Francisco essas palavras, de súbito partiu de Frei Ranieri toda aquela tentação, como se jamais em sua vida a tivesse sentido, e ficou de todo consolado. Em louvor de Jesus Cristo e do pobrezinho Francisco. Amém. Com essa história, a gente pode tirar um fundamento muito importante, que é a questão das tentações, das provações que a vida nos coloca, das situações de vicissitudes que a vida também nos apresenta, das escolhas que fazemos, mas, como bem colocado aqui, Frei Ranieri, ele recebe, de certa forma, essa provação, essa tentação, a fim de que lucrassem seus méritos, assim como disse São Francisco. Porque é nesses momentos que a gente ultrapassa degrau, a gente pula degrau. A partir do momento que a gente vence as tentações, vence as vicissitudes, as reconhece, as identifica, sim, a gente tem as condições necessárias de não querer mais elas perto de nós, não compactuar mais com essas situações. É tudo uma questão de afinidade, é tudo uma questão de sintonia, aquilo que eu me conecto. Então, a partir do momento que eu reconheço a grandeza que tem em mim, que eu reconheço a grandeza que tem em Deus, que eu reconheço a grandeza da minha fé, eu tenho sim condições de ultrapassar as vicissitudes, de ultrapassar as tentações a qual querem me aplacar, me envolver a tal ponto de me estacionar ou a me fazer regredir. Então, todos nós temos condições, sim, de identificar aquilo e realmente correr atrás, através da nossa fé, da nossa perseverança, da nossa força e determinação, para conseguir vencer todos esses desafios que eu considero desafios que vão fazer você crescer ainda mais lá na frente. Porque vencendo esses desafios, muita coisa se abrirá para você, para todos nós. Gratidão por mais esse capítulo e nos vemos no próximo capítulo das Crônicas de São Francisco.